Então, pessoal, vamos agora continuar o assunto que a Iana começou. Vamos falar agora do trabalho. Vocês vão ver aqui que aqui está colocado como trabalho de uma força. Vocês vão ver a importância de tratar o trabalho como o trabalho de uma força, não só com a palavra trabalho. Então, meu nome é José Matheus e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto agora comigo. Vamos lá. Então, primeiro, a gente está acostumado a associar a palavra trabalho, né, a exercer o trabalho como uma atividade física, uma atividade mental, né? Aqui tem algumas imagens para ilustrar esse trabalho. Geralmente esse é o conceito que a gente trabalha mais essa palavra no nosso dia a dia. Mas na física essa palavra está associada a outra coisa, que a gente vai ver aqui. Ó, na física a gente fala que o trabalho acontece quando há uma troca de energia no sistema físico. Tá, o que é essa troca de energia? Essa troca de energia não é uma troca de qualquer energia. Não estamos falando aqui de qualquer tipo de energia. Essa transferência ela vai ocorrer quando uma força, ó, essa palavra força está aqui em vermelho, vamos guardar ela aqui. Uma força F é aplicada sobre um objeto, gerando um deslocamento, outra palavra em vermelho, D. Então aqui tem uma imagem que ela é ilustrativa, mas explica bem isso aí. Tem um carinha aqui empurrando um carro de um supermercado. O que que acontece? Essa pessoa está exercendo uma força nesse carrinho, né? Claro que aqui é uma foto, ele não está se mexendo, é uma imagem, né? Mas você vai aplicar uma força no carrinho do supermercado e esse carrinho vai se mover, vai fazer um deslocamento, né? Que a gente fala. Então essa dupla força e deslocamento tem que estar presente para que a gente possa falar de trabalho. Então sempre que a gente falar de trabalho, a gente precisa que ocorram duas coisas, que ocorram força, tem que ocorrer a colocação de uma força sobre um objeto e esse objeto tem que se deslocar também, ok? Então precisa ficar isso bem claro, isso bem gravado na cabeça da gente, porque essa é uma condição que tem que acontecer, ok? Então vamos passar adiante. Agora, para a gente testar esse conhecimento, eu coloquei aqui uma comparação. Vamos testar aqui. Nessa primeira imagem, tem uma pessoa segurando uma pedra. E na segunda, vamos ver o que acontece. Nosso bichinho aí está pegando um impulso, ele vai lá e derruba o nosso querido pescador que estava moscando ali, né? Beleza. Temos duas situações aqui que são parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. Aqui eu estou segurando uma pedra, eu preciso exercer uma força para segurar essa pedra, porque se eu tirar minha mão, essa pedra obviamente vai cair pela ação da gravidade, né? Isso todo mundo sabe, né? Então, para ela ficar parada ali, eu preciso que a minha mão faça uma força para segurar essa pedra. Então, há força. Isso todo mundo concorda, né? Mas essa pedra está parada. Então, não há um deslocamento dessa pedra. Essa pedra continua lá paradinha na minha mão. Então, existe uma força, mas não existe um deslocamento. Então, nesse caso, não há trabalho. Porque, como a gente falou anteriormente, para haver trabalho, eu preciso ter essa dupla força e deslocamento. Então, nesse caso, há uma força, mas não há um deslocamento. Nesse segundo caso aqui, nós vamos observar aqui novamente. Nosso amiguinho aqui pegando impulso. Ele exerceu uma força no nosso querido pescador e o nosso querido pescador caiu dentro da água. Para ele cair dentro da água, ele precisou se deslocar, né? Então, nesse caso aqui, há trabalho, né? Pois há uma força que é exercida pelo bichinho no nosso querido pescador e há um deslocamento que é o pescador caindo na água. Então, esse conceito ele é bem importante, tá? A gente precisa tá sabendo bem que se não houver um dos dois, não pode haver trabalho, tá bom? E a gente vai ver isso aqui na equação para calcular o trabalho, isso vai ficar bem claro. Então vamos começar da forma mais simples possível, que é o trabalho de apenas uma força e essa força sendo uma força constante. Então aqui eu tenho uma imagem, eu tenho um bloco, esse bloquinho aqui meio lilás, né? Ele tem uma força puxando ele, que é essa seta F aqui. Essa força ela tem um ângulozinho em relação
a esse tracejado aqui, que é a direção do deslocamento do meu bloco. O meu bloco está aqui e ele sai e vem parar aqui onde ele está tracejado, tá? Que é o que essa seta aqui está me indicando. Então, eu tenho uma força, a gente está vendo na imagem, tem um deslocamento. Então, vai haver trabalho. E a outra grandeza que está envolvida a esse cálculo é essa inclinação dessa força. Porque essa força não necessariamente vai ser na mesma direção do deslocamento. Ela pode estar inclinada para cima, inclinada para baixo. Então, essa é outra grandeza que tem que estar envolvida nesse cálculo. Então, a definição mais geral de trabalho, que é dado por essa letra aqui, que parece um T, mas não é um T, é um tal. Uma letra grega, é um tal, não é um T. A gente fala que, por definição, o trabalho realizado pela força F, constante, no caso a força é constante, né? A gente está trabalhando com isso, ao longo do deslocamento D, que é esse deslocamento que ela faz, é dado por essa equação aqui embaixo. O trabalho tal é igual a força F, o valor da força em newtons, vezes o deslocamento D em metros, tudo na SI, né? Vezes o cosseno desse ângulo θ. A gente vai ter que lembrar lá da trigonometria da matemática, beleza? Que a gente vai pegar esse ângulo e calcular o cosseno dele. Tranquilo? Então, aqui dá para ver claramente que se não houver deslocamento, né, como naquela questão que a gente viu anteriormente da pedra, se esse D aqui da fórmula, esse D aqui for zero, na multiplicação o trabalho vai dar zero, né? Então, por isso que o trabalho não acontece. Do mesmo jeito, se houver o cosseno aqui ser zero, também não vai haver trabalho, porque esse é um caso particular que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, só adiantando para a gente pensar. Então, para calcular o trabalho, a gente vai ver que a gente vai ter alguns casos que vão ser particulares dessa fórmula. Mas essa fórmula ela é geral, ela vale para todos esses casos. Só que vocês vão ver que alguns vão ficar mais simples. Vamos começar aqui com o caso 1. O caso 1 é o caso mais clássico, assim, que é o caso em que a força coincide com esse meu tracejado do deslocamento. Ou seja, a força está na mesma direção do deslocamento. Nesse caso, o ângulo θ, você vê que a gente não vê ele aqui, porque é óbvio ele é igual a zero, né? Então, o meu θ ele é igual a zero nesse caso 1. A força e o deslocamento vão ter o mesmo sentido. Então, o cosseno de zero, vocês vão lembrar da trigonometria, ele é igual a 1. O cosseno de zero é igual a 1. Então, aquela parcela aqui dessa equação, que era o cosseno de θ, essa parcela aqui vai ser 1. E 1 multiplicando tudo que multiplicar vai ser a mesma coisa, né? Então, nessas condições, quando isso acontecer, a fórmula, o trabalho, a gente pode calcular puramente fazendo a força vezes o deslocamento. Porque o cosseno no meu ângulo vai ser 1. Tranquilo? Esse é o primeiro caso particular. Segundo caso. Agora é o caso em que esse ângulo está entre 0 e 90 graus. Ele não é nem 0, nem é 90. Ele está entre esses dois. Nesse caso, na trigonometria, o cosseno vai ser positivo. Vai ser maior que zero. Então, nessas condições, quando eu pegar o meu valor do cosseno e substituir aqui na minha equação de trabalho, que vai ter que ser igual àquela, né? A mais geral possível, porque o cosseno vai ter um valor. Esse meu trabalho vai ser positivo, porque a força é positiva, porque ela está apontando na mesma direção do deslocamento. O deslocamento é positivo, não vai ter um deslocamento negativo. E o meu cosseno também vai ser positivo. Então, a multiplicação de três coisas positivas vai ter que dar uma coisa positiva. Assim, o meu trabalho vai ser maior que zero, positivo, e ele recebe uma denominação que é chamada trabalho motor. Por quê? Porque essa força está a favor do meu deslocamento. Então, o meu trabalho ele também vai estar a favor do meu deslocamento. Tranquilo? Se ele está a favor do meu deslocamento, ele funciona como se fosse um motor. Ele ajuda, ou às vezes é ele o responsável pelo movimento do meu corpo, né? Então, ele é chamado de trabalho motor. Esse é o caso 2, prazer, caso 2. Caso 3. Nesse caso 3, agora o ângulo ele é igual a 90 graus. Esse caso aqui, ele é muito importante. Muito importante mesmo.
para que a gente não fique confundido com uma coisa muito importante sobre esse assunto. Ó, vamos pensar primeiro na equação. Se o θ é igual a 90 graus, então o cosseno de 90 graus ele é zero. Se eu substituo esse cosseno lá na minha equação, tal é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno θ, né? Essa fórmula aqui, geral, que a gente viu aqui no começo. Se eu substituo esse 90 graus lá, o meu cosseno vai ser zero. Consequentemente, quando esse zero multiplicar todo mundo, vai dar o trabalho igual a zero. E aí a gente vai dizer que o trabalho vai ser nulo. Aí vocês podem me perguntar, Matheus, mas eu tenho uma força e a imagem fala aqui também que também tenho um deslocamento. Se eu tenho uma força e um deslocamento, por que o meu trabalho é zero? Eu tenho as duas coisas, então, realmente, se você me perguntar, eu vou dizer, faz sentido o que você falou. Só que a gente chamou esse assunto de trabalho de uma força, né? O trabalho ele vai estar sempre vinculado a uma força. Nesse caso aqui, embora tenha uma força para cima, não é essa força a responsável pelo trabalho desse corpo. Por quê? Porque se o meu corpo se move para a direita, essa força F para cima ela não está ajudando nesse movimento. Existe outra força aí que não está no nosso estudo desse exemplo, que deve ser puxando para a direita, que é a força que realiza esse trabalho. Então, a gente quando está analisando o trabalho, a gente analisa o trabalho de uma força. Então, nesse caso, o trabalho dessa força F, que faz um ângulo de 90 graus, ele é zero. Essa força não realiza trabalho. Ó, foca muito aqui nessa frase aqui. Essa força não realiza trabalho. Não quer dizer que não há trabalho nesse corpo, mas quer dizer que essa força não realiza o trabalho. E se há um trabalho, ela não é responsável por ele. Tranquilo? Se essa parte ficar um pouco confusa, vocês depois falem com a gente pelo WhatsApp, que a gente explica novamente essa parte. Essa parte aqui é bem importante. É um conceito importante disso aí. Então, nesse caso, o trabalho é zero, porque essa força não é responsável por esse trabalho que está acontecendo e ela não realiza trabalho. Se no caso esse bloco se movesse para cima e não para o lado, aí sim haveria trabalho, porque o deslocamento é na mesma direção da minha força. Então, a minha força seria responsável por esse trabalho. Tranquilo? Agora, eu tenho o caso 4, é o penúltimo caso, não entre em desespero. Nesse meu caso aqui, o meu ângulo ele varia entre 90 e 180 graus. Nesse caso aqui, se a gente for olhar para a trigonometria, o meu cosseno ele vai dar um valor menor que zero. Então, como esse cosseno vai dar aqui negativo e a força e o deslocamento sendo positivos, esse trabalho aqui vai dar menor que zero. Ok? Esse trabalho dando menor que zero, ele vai ser um trabalho negativo, a gente vai chamar ele de trabalho resistente, porque agora essa força está contrária ao meu deslocamento. O meu deslocamento está continuando sendo daqui para cá, em todos esses exemplos que eu estou fazendo, beleza? A minha força está contrária. Então, o meu trabalho gerado por ela também vai ser contrário a esse deslocamento. Então, ele está causando uma resistência para que o bloco saia desse ponto e para o outro. Tranquilo? Se ele gera uma resistência, então ele é um trabalho resistente. Ok? Então, sendo um trabalho resistente, ele vai dar negativo. Esse é o caso 4. Caso 5, último caso. Nesse caso aqui, o θ ele é igual a 180 graus. Se o θ for igual a 180 graus, força e deslocamento têm sentidos opostos. Eu estou puxando para um lado e estou me deslocando para o outro. Tranquilo? Nesse caso, o cosseno ele é negativo e é igual a menos 1, sempre. Trigonometria. Se eu substituir lá na minha equação geral, vai ficar que o trabalho é menos a força vezes o deslocamento. Então, independente do valor da força do deslocamento, isso aqui vai dar negativo e vai ser dessa forma aqui que está aqui. Menos a força vezes o deslocamento, ok? Sendo assim, esse caso aqui é até razoavelmente simples.
Não, a gente não vai pensar muito no ângulo, né? E esse é um trabalho resistente, né? Era o que eu ia falar. Esse é um trabalho resistente porque ele é negativo. Show de bola, né? 5 casos, bem tranquilos. Desculpa. Bem tranquilos. E que a gente conseguiu abranger todas as possibilidades aqui. Todas as possibilidades são essas. Não vai fugir disso aqui, beleza? Vamos lá. Seguindo adiante. Algumas observações. Essa primeira tem a ver com aquele caso do teto igual a 90 graus. Tanto que é essa imagem que está aqui. O trabalho é sempre de uma força, para reforçar. O trabalho ele sempre está conectado a uma força. Então, embora aqui haja força e haja deslocamento, essa força F, que está aí marcada, essa força F, não é responsável pelo deslocamento do bloco. Foi o que eu falei lá naquela hora. Se ela não é responsável, ela não... O trabalho que esse bloco realiza não é devido a essa força. Então, é devido a outra força que não está aparecendo aqui no nosso estudo. Então, nesse caso, para essa força, o trabalho do bloco é zero. Se eu tivesse uma força aqui, na horizontal, apontando para cá, se eu fosse calcular o trabalho dessa força horizontal, daria um valor, e seria um outro caso daquele. Né? No caso, aquele caso que o... No caso, aquele caso, né? No caso, o caso 1, onde o θ é igual a zero, né? Tranquilo? O trabalho ele é positivo quando a força favorece o deslocamento e é negativo quando a força se opõe ao deslocamento. A gente viu naqueles casos essa questão, né? Nesse primeiro aqui, a minha força aponta contrária ao deslocamento. Então ele é um trabalho negativo, que a gente viu outra palavra, trabalho resistente, né? Ele se opõe ao deslocamento, ok? Então ele resiste ao deslocamento, por isso trabalho resistente. Esse segundo caso aqui, o meu trabalho, ele favorece o deslocamento. Então ele é positivo ou trabalho motor. Ele está ajudando o meu deslocamento. Ele não está, que nem o outro, resistindo ao meu deslocamento. Ok? Show de bola. Essas são duas observações importantíssimas. Tudo estava bonito, a gente estava trabalhando com uma força só. Agora, eu tenho aqui um sistema que é mais real. Eu tenho um objeto, o meu objeto em estudo, ele nunca vai estar raramente submetido a apenas uma força. Então, geralmente, ele está submetido a um conjunto de forças. Você vê que aqui nesse bloco atuam 4 forças, F1, F2, F3 e F4. Essas 4 forças que atuam, cada uma delas vai fazer um trabalho nesse corpo ou não, né? Ou vai ser zero. Lembrando que o deslocamento desse bloco está fechado, ele é aquele mesmo, né? Ele sai daqui e vem para cá. De cara vocês vão falar para mim que F1 não faz trabalho, né? Porque é aquele caso do 90 graus, né? Beleza? Então a gente vai calcular o trabalho de cada uma dessas forças para calcular o que a gente chama de trabalho resultante, que é o que eu quero nesse tipo de exemplo. Eu tenho várias forças, cada uma realiza um trabalho, sendo ele zero ou diferente de zero, mas eu quero o trabalho resultante, eu quero o conjunto dessas forças faz que trabalho nesse bloco. Então, para isso, a gente faz o seguinte, a gente vai por partes, estilo Fred Krueger. A gente não vai se afobar, nem vai ter uma fórmula milagrosa. A gente vai calcular um trabalho para o trabalho devido a F1, no caso todo mundo está vendo que é zero, né? O trabalho devido a F2, o trabalho devido a F4 também é zero, né? Vocês vão ver também por quê. É o mesmo caso da F1, só que está espelhado, né? E o trabalho devido a F3. Então a gente vai calcular o trabalho para cada um e no final a gente soma os trabalhos. Um exemplo aqui que está assim, prático seria esse aqui que todo mundo já viu. Isso é um cabo de guerra, né? Então uma equipe puxa essa cordinha para cá, outra equipe puxa essa cordinha para lá. Para cá, para lá. Para cá, para lá. Então aqui tem duas forças atuando. Tem uma força atuando para a direita, devido a esse time laranja, e uma força atuando para a esquerda devido a esse time branco. Então, considerando essa bandeirinha vermelha aqui, sabe que no cabo de guerra ela começa no meio, né? Então, nesse momento que foi tirada essa imagem, vamos dizer assim, ela se deslocou para, para cá, né?
Dei um spoiler ali. Para cá. Então ela teve um deslocamento e tem duas forças atuando. E para eu calcular o trabalho nessa bandeirinha, eu preciso calcular o trabalho devido à força do time laranja e o trabalho devido à força do time branco. Então eu vou ter dois trabalhos aí. Quando eu somar esses dois, eu vou ter o trabalho resultante. Somar que eu falo conservando os sinais, porque alguns trabalhos vão dar negativos. No caso da equipe branca ia dar negativo, né? Porque está a 180 graus. Então quando eu somar, conservando os sinais, eu vou acabar subtraindo. Mas vocês vão ver isso. Não se atenham a isso no momento não. Vamos aplicar esse conceito. Aqui a gente vai aplicar tudo. Vai acabar aplicando tanto o cálculo de trabalho como o cálculo de vários trabalhos, né, e de trabalho resultante. Eu tenho um bloco aqui. Ele acha-se inicialmente em repouso, livre da ação de forças externas. Em dado instante, aplica-se sobre ele o sistema de forças indicado, constituído por F1, F2, F3 e F4. Então a gente vai calcular o trabalho resultante gerado pelas quatro forças no bloco para um deslocamento de 5 metros, na direção indicada na figura. Então tem uma direção aqui, indicada aqui por essa seta, que é a direção do deslocamento. Sempre quando tiver esse tracejado, pensem que é a direção do deslocamento dessa figura, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai calcular o trabalho para cada uma dessas forças. A gente vai calcular o trabalho devido a F1, devido a F2, devido a F3, devido a F4. E vamos somar esses trabalhos. Ok? Então vamos começar. Vamos por partes. Aqui o que eu falei, né? O trabalho resultante é o trabalho feito por cada força. E depois somos todos eles. Força F1. O ângulo que ela faz é de 90 graus. A rigor, para calcular... uma observação importante aqui. Preste minha atenção. A rigor, eu tenho que usar esse ângulo que parte para cima. Que é dar 270 graus, né? Que é o ângulo que eu estou usando sempre. Como eu estou tratando do cosseno, o cosseno de 270 é igual ao cosseno desse menos 90 aqui, que é vindo nesse outro sentido. Vocês vão ter que puxar isso da trigonometria. Então, como eu estou trabalhando com cossenos, tanto faz eu chamar esse ângulo 90 e calcular o cosseno 90 ou calcular o cosseno 270. Porque eles vão ser iguais. Se fosse seno, seria diferente, porque o seno de 270 não é igual ao seno de 90. Tá? Então, atenção nisso aí. Nesse caso aqui, a gente cai no caso que o θ é igual a 90. Se trata de um caso 3, aquele caso que a gente viu. Então essa força ela não é responsável por esse trabalho, né? Porque o deslocamento, ela não ajuda esse deslocamento. Então o trabalho é igual a zero, tranquilo, né? Vou pular para F3 e não para F2, porque F3 é o mesmo caso, só que espelhado. 90 graus também se trata do caso 3, logo tal igual a zero. Todo mundo percebeu isso aí, né? Quem não tiver entendido, volta lá para a explicação do caso 3 e eu vou ter eita, enrolei agora. Escuta lá a explicação novamente do caso 3. Se persistir a dúvida, entre em contato com a gente. Mas é isso aí. Agora vamos calcular um trabalho de verdade. F2 é um trabalho que está entre 0 e 90 graus. Então é um trabalho motor. Ele está a favor do meu deslocamento. Esse ângulo θ na questão ele não me diz o valor do θ. Mas ele é mais bonzinho ainda. Ele me diz o valor do cosseno do θ. Que é 0,60. Está aqui na imagem, né? Então o que é que eu vou fazer? Substituindo naquele caso geral, a força é de 100. A questão fala que o deslocamento desse bloco foi de 5 metros. 5. Vezes o cosseno de θ, que é 0,60. Isso vai dar 300. Uma coisa que eu não falei, no começo estou falando agora, a unidade do trabalho é o joule. Ok? O joule é a unidade de trabalho. Tranquilo? Vou dar um tempinho aí para vocês ficarem contemplando e vou ficar caladinho aqui de propósito.
Beleza, galera. Vamos seguir. Força F4, tá? Que tem F2, mas F4. Força F4. Ela é uma força que faz um ângulo de 180 graus, gente, que é esse ângulo aqui. 180 graus. Então, é uma força de 50 newtons. Calcular o trabalho dela, cai naquele caso, né? O cosseno de 180 é menos 1, então fica menos F vezes D. Então, vou fazer menos 50 vezes 5, que vai dar 250, menos 250 joules, né? E aí, como eu falei, para calcular o trabalho resultante, a gente vai somar os trabalhos já calculados. Lembrando, pelo amor de Deus, de manter o sinal, tá? Senão eu caguei e não limpei a bunda, né? Então a gente vai fazer 300 mais menos 250, que aí o mais com menos fica menos, né? E eu vou acabar fazendo 300 menos 250, que dá 50 joules. Então o trabalho resultante nesse bloco é um trabalho motor de 50 joules, tá? Porque motor porque ele é positivo, né? Se por acaso aqui fosse menos 350 e desse menos 50, aí seria um trabalho resistente, tá? Então é isso aí que a gente precisa fazer nesse tipo de questão. Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente, tá? Tranquilo, galera. Vamos seguir adiante. Aqui eu vou trazer uma observação muito importante. Essa aqui é outra questão. Essa questão vai estar numa lista que a gente vai passar para vocês responderem, que eu espero, por favor, que vocês respondam. Ela é uma questão que ela tem um desenho estranho, né? Tem aqui o meu bloco, ele está em cima de um triângulo. Não se desesperem. Esse tracejado aqui, que tem aqui essa seta aqui, é a direção do meu deslocamento, tá? Então, meu deslocamento se dá de maneira inclinada aqui, em cima dessa linha AB, essa linha AB aqui. Esse problema ele é a mesma coisa que esse aqui. O que é que eu fiz? Eu peguei esse bloco agora e coloquei do jeito que a gente tá. Eu meio que virei esse desenho, né? E coloquei aqui as forças atuando nele. Então ele é só um desenho estranho para representar a mesma coisa, que é a coisa que eles tentam embananar você na questão do vestibular. Eles botam um desenho estranho, botam um texto imenso, né? Enfim. Mas aqui a gente responde da mesma forma. E para que serve esse triângulo? Esse triângulo ele vai servir porque eu não sei esse ângulo aqui, ó. Que é um ângulo que eu preciso para calcular o trabalho devido a essa força de 100 newtons. Esse ângulo aqui, que é igual a esse outro ângulo aqui de vermelho aqui aparecendo, piscando aqui, ele é igual a esse ângulo aqui do triângulo. Se vocês prestarem atenção, essa linha aqui da força, esse vetor da força, é paralelo a essa linha, né? E o meu deslocamento aqui é paralelo a esse. Então esse ângulo aqui, essa abertura, tem que ser igual a essa abertura aqui, né? Se eu meter um olho aqui e dar uma olhada aqui, você vai ver que isso aqui é verdade, né? E como é que eu sei esse ângulo? Aí eu vou lembrar lá da geometria. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então eu tenho esse ângulo aqui que é um ângulo reto, 90 graus, esse ângulo é 37. Quando eu somar com esse ângulo aqui, tem que dar 180, né? Então dá uma equação aqui que eu consigo tirar esse valor, né? Então eu não vou entregar o ouro, a questão é essa. Ela vai estar lá nessa nossa lista. Que aí vocês fazem lá, eu já dei praticamente a questão para vocês aqui. Tranquilo? Então não fiquem em pânico quando verem esses desenhos diferentes, porque na verdade eles são a mesma coisa, tá? Todos são a mesma coisa, só que de outra forma. Agora a gente vai para o trabalho de uma força variável. Eu tenho aqui o cachorro da Mônica. Ele está empurrando a Mônica. Vocês veem que ele está empurrando e ela está andando meio como se numa velocidade constante, né? Então é como se a força desse cachorrinho ela fosse uma força constante. Vamos supor que esse cachorro vê um osso do outro lado da rua e ele acelera correndo com a Mônica. No momento que ele acelerar, a força vai aumentar. Depois ele vai parar para pegar o osso e essa força vai diminuir. Então essa minha força, ela tinha um valor, quando ele acelerou ela aumentou e quando ele parou ela baixou. Então não foi uma força constante, ela variou, né?
o que é mais real. Nada nesse mundo é totalmente constante, né? Então, agora a gente vai ver o trabalho quando eu tenho uma força que varia de valor de acordo com o meu deslocamento. Ou seja, quando eu andei 1 metro, minha força subiu tanto. Aí eu andei mais 2, minha força desceu tanto. Para eu trabalhar com isso, eu vou precisar trabalhar com gráfico. Sem trabalhar com gráfico, eu não consigo resolver esse tipo de questão. Então não podemos ter medo de gráfico aqui. Aí no caso que a gente estava vendo anteriormente, que é o caso de uma força constante, o gráfico força-deslocamento ele tem essa forma aqui. Ele é uma reta paralela ao meu eixo do deslocamento, porque a minha força não varia, né? Ela mantém esse valor. E aí, essa força ela forma um retângulo com os dois eixos e aqui com o ponto de deslocamento que ela parou, né? Vamos supor que aqui seja 5, como naquela questão, né? E aqui seja uma força de 100, que foi um dos que a gente calculou, né? Seja uma força de 100 para cá. Se eu calcular essa área aqui desse retângulo, essa área vai ser base vezes altura, né? A base desse retângulo é D, a altura desse retângulo é fx. O trabalho aqui, a área aqui seria igual a fx vezes d. Se vocês lembrarem, F, força vezes deslocamento, é igual à fórmula do trabalho, né? Então essa área desse retângulo, ela coincide, olha que coisa linda, ela é igual à fórmula, ao valor do trabalho que seria realizado por essa força nesse deslocamento. Isso não é coincidência. Isso é uma coisa da física. Sempre que eu tiver um gráfico força vezes força deslocamento, que é esse gráfico aqui, no eixo Y a força, no eixo X deslocamento, eixo Y aqui, ó, força, eixo X deslocamento. Sempre que eu tiver esse gráfico e eu tiver aqui a minha linha com a força, né? No caso aqui ela não varia, né? Ela é uma reta paralela aqui, porque é uma força constante. A área que esse gráfico forma com o meu eixo do deslocamento, meu eixo X, é igual ao trabalho. Então, o trabalho, o tal, é igual à área. Isso vai me ajudar a resolver problemas de força variável, que eu não tenho como resolver por aquela fórmula. Tenho aqui um gráfico, agora minha força ela varia. Ó, ela era F1, aí foi descendo, chegou a ser F2, que aqui é uma força negativa, né, porque está abaixo de zero. Então, ó, até o deslocamento D1 tinha aqui uma área, e até o deslocamento D2 teve outra área aqui formada. Para eu calcular o trabalho gerado por essa força é muito simples. Eu pego as áreas que estiverem acima do eixo dos deslocamentos, no caso a área 1, aqui eu vou aumentar para vocês. Essa área 1 ela gera um trabalho positivo, né? Porque a minha força aqui ela é sempre positiva. Sempre positiva. Se ela é sempre positiva, vocês vão ver que ela está sempre em cima do zero, né? Então, o meu trabalho vai ser positivo. Calculo essa área, a área de um triângulo, e guardo esse valor comigo. Aí eu vou para a área 2. Eu vou fazer um exemplo disso aí, vai ficar mais claro, tá? Aqui, minha força está toda embaixo do zero. Trabalho negativo. Calculo minha área 2. E o que é que eu vou fazer com esses dois trabalhos, né? Que é a área 1 e a área 2. Trabalho 1, trabalho 2. Para calcular o trabalho total, eu subtraio a soma dos trabalhos positivos. No caso aqui eu só tinha um trabalho, mas vamos supor que esse gráfico continuasse para cá. E eu tivesse outra área aqui positiva, uma área 3. Então eu ia somar as áreas positivas, guardar comigo, somar as áreas negativas, guardar comigo, e depois subtrair o valor dos trabalhos positivos com o dos trabalhos negativos. Nesse exemplo aqui, ficou puramente eu fazer a área 1 menos a área 2. E aí eu tenho um trabalho resultante. Simples. Vamos para uma aplicação que aí vai ficar supimpa. Ele diz aqui que eu tenho um bloco de 10 kg, esse 10 kg não vai valer para nada. Movimento em linha reta sobre uma mesa lisa em posição horizontal.
sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento. Se ela atua na mesma direção do movimento, ele já tirou aqui, essa frase é importante, qualquer questionamento que você possa fazer em relação ao ângulo, né? Ah, aqui a gente não falou, né? A gente está fazendo força vezes D, mas não falou de ângulo, porque ela atua na mesma direção do movimento. Então, a gente não vai falar de ângulo nenhum aqui. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca para a origem até o ponto x igual a 6 metros é. Então vamos calcular aqui como a gente falou na outra questão. Aqui é um trabalho de uma força variável. O que é que eu faço? Calculo as áreas das figuras formadas pelo gráfico e o eixo do deslocamento. Que figuras são essas? Essas duas aqui, ó. A minha área 1 e a minha área 2. Tá? Nesse daqui do 5 para o 6, a força é 0, né? Então aqui o trabalho é 0. Então aqui não vai ter que calcular nada, né? Só preciso calcular a área aqui, que vai ser o meu trabalho nessa parte do meu deslocamento. E essa outra área aqui, que vai ser o meu trabalho nessa parte do deslocamento. Essa área 1 é a área de um trapézio. Todo mundo vai lembrar que a área de trapézio é base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. Certo? Essa área 2 é um triângulo. A área base vezes a altura dividido por 2. Todo mundo vai ter que lembrar disso aí também. Então, começavam por partes de novo, né? Área 1. Se eu olhar o gráfico, eu vou ver que a minha base maior, que é essa base aqui de baixo, essa base de baixo é 3 menos 0, né? Que é 3, né? Que é a distância aqui para cá. 3. Base menor que a de cima, 2, esse 2 aqui, menos 1, né? Que é só esse pedacinho aqui. Esse pedacinho é 2 menos 1, que é 1, né? Que é a distância aqui para cá. Se eu sair do 1 e fui para o 2, é 1, né? E a minha altura é essa distância daqui para cá, que é 2, né? 2 menos 0. Então, o trabalho 1, que é o trabalho nessa parte do deslocamento, que é igual à área 1, vai ser igual a 3, base maior, mais a base menor, que é 1, vezes 2, que é a altura, dividido por 2. Ok? Aqui. Isso vai dar 4 vezes 2 dividido por 2. Eu posso cortar os 2. 2 com 2, sobra 4 joules, né? E vou guardar esse valor no meu coraçãozinho, para já já. Área 2, agora é a área do triângulo. Qual é a base desse triângulo? É essa distância daqui para cá, né? Que é 5 menos 3. Dá 2. A altura daqui para cá é 2, né? Lembrando que eu vou calcular esse trabalho, essa distância aqui eu vou usar como uma altura positiva, tá? Eu não vou considerar esse menos 2. Se eu considerasse esse menos 2, aqui ia dar negativo. E aí eu falei que a gente vai subtrair, né? E aí o menos ia cair com menos, ia ficar mais, eu ia fazer uma bagaceira. Então é melhor que eu mantenha na minha cabeça que por esse gráfico estar abaixo do eixo, o meu trabalho tem que ser negativo, tá? Então esse valor desse trabalho aqui é em módulo. É um valor positivo que não considera o sinal dele. Mas que deveria ser negativo porque ele está abaixo do eixo, tá? Ele é um trabalho resistente. Mas é só para facilitar no nosso método de responder a questão, tá? Para a gente ser mais objetivo e manter na cabeça aquela questão da subtração. Tá? Você poderia considerar também que para a gente resolver isso aqui, se considerar o sinal, seria somar tudo considerando os sinais. Também é outra possibilidade. Tá? Então esse trabalho dá 4 em módulo. Então se eu subtrair esses dois trabalhos, 4 menos 4 vai dar 0. Resposta é a letra D. Aqui da questão, vou botar aqui. Letra D, que é 0. Então, um trabalho anulou o outro. E aí eu acabei ficando com 0. Tranquilo? Sem mistérios nenhum. Se eu tiver 1 milhão de áreas aí, dá pra gente resolver fazendo isso. Tá? Então é isso, galera. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato com a gente no grupo do PAESP. Fala com alguém da gente. Fiquem em casa, se cuidem. E qualquer coisa, estamos aí. Respondam a lista também, por favor. Valeu, galera. Até mais.